acompanha um jornalista premiado e criador de conteúdo censurado pelo STF brasileiro e especialista em Brasil e América Latina. Paulo Filho, bem-vindo ao The Rubin Report. Obrigado por me receber, Dave. Feliz em tê-lo. Eles me disseram que você é o Dave Rubin do Brasil. Isso significa que temos inimigos em comum, suponho. Nós fazemos. Eu não sou tão bonito, mas eu faço o meu melhor. Temos barbas parecidas, algo assim. O cabelo está ficando parecido. Agora mostrei. Bem, é um prazer tê-lo aqui. Acompanho você há anos e lembro-me quando você entrou no meu mundo. Muitos dos problemas que vocês enfrentam no Brasil são semelhantes aos nossos aqui, na América. Para os que não te conhecem, podemos fazer uma verificação de antecedentes? Você me contou coisas interessantes sobre seu passado empresarial que eu não sabia. E então vamos entrar nos temas do dia. Sim, claro. Minha formação foi no mundo dos negócios. Trabalhei no setor público por alguns anos, como funcionário de um deputado e depois na Prefeitura do Rio. Aprendi muito. Depois retornei ao setor privado, negócio da família, e tive sucesso. Realizei muito no Brasil, do que me orgulho. Um deles era, eu estava te contando, eu era sócio da organização Trump no Brasil, entende? Trabalhei na construção do Hotel Trump no RJ e isso não deu certo de jeito nenhum. Não, por quê? Pessoas contam pré-presidencial, Donald Trump. Sim. Na verdade, começou em 2011 ou 2012. Então eu era apenas um fã do Trump como empresário. E, é óbvio, eu o conheci pessoalmente várias vezes e fiquei muito impressionado com ele. Mas então construímos um hotel. Em 2016, quando ele concorreu à presidência, isso foi ruim para os negócios. Então foi ruim em vários sentidos. Parte do nosso público de luxo simplesmente decidiu que não queria ter nada a ver com um Hotel Trump. Porque atendemos a muitos artistas e, você sabe, as pessoas que estão conscientes. Foi bem sucedido financeiramente antes disso? Sim, estava tudo bem. Mas também o fato de nos tornarmos imediatamente um alvo. No dia em que ele foi eleito presidente, o Ministério Público Brasileiro iniciou uma investigação contra todas as organizações e projetos de Trump no Brasil. Uau! Emitiram um mandado de prisão contra mim. Foi um pesadelo. Passei 9 meses na lista vermelha da Interpol. Por ser parceiro de Trump, encerraram o caso contra mim. Disseram que eu não deveria ter sido acusado. Isso foi errado do ponto de vista do procedimento, mas foi uma experiência muito interessante. Então, um dia, eu decidi que, quando me afastasse da empresa, me dedicaria ao jornalismo. Eu fui para a escola de jornalismo quando eu era jovem. E a minha questão era que eu sempre achei que a cobertura brasileira da política dos Estados Unidos era completamente tendenciosa. Correspondentes só leem o New York Times, assistem a CNN e relatam. Sabemos o quão impreciso é. O programa Rubin Report já estava no ar naquela época. E eu comecei a contar ao povo brasileiro a perspectiva alternativa das notícias. Na verdade, não havia carros brasileiros fazendo isso, levando você a assistir meu programa, pois online você pode obter um ponto de vista contrário. Exatamente. Eu acho que esse é o futuro, e você tem mostrado isso com sucesso por um longo tempo. Em determinado dia, eles me convidaram para ser palestrante em uma emissora de televisão brasileira renomada. Correu bem. Ofereceram-me um papel como comentarista em tempo integral. Correu muito bem. Meus vídeos começaram a se tornar virais, especialmente porque gosto de debater. E eu poderia debater com os esquerdistas ao vivo no ar. E isso é algo que eu gosto de fazer. E tudo começou a se tornar viral. E até o final de 2022 eu estava apresentando o programa político número 1 do país. Costumávamos ter, na maioria dos dias, mais espectadores do que Tucker Carlson. Então é como se milhões de pessoas estivessem assistindo. E isso ocorreu até o dia 9 de janeiro de 2023, sem nenhuma interrupção ou pausa. Então, um dia após o dia 8 de janeiro no Brasil, o nosso 6 de janeiro, demitem comentaristas conservadores. Por que não conta o que ocorreu naquele dia, então? Portanto, o Brasil é bastante parecido com os Estados Unidos em diversas formas.
O que me surpreende é cobrir a política dos EUA para o Brasil e a política brasileira para os EUA. Às vezes faço as duas tarefas. Às vezes parece que estou falando sobre a mesma coisa. É só um sotaque diferente. Uma das coisas mais semelhantes que tivemos foi o 8 de janeiro no Brasil, que foi, bem, tivemos uma eleição com muitos votos. O desafiado, tentaram tribunais não fizeram nada. O mídia começou a dizer que qualquer crítico estava apenas mentindo, espalhando desinformação. Essa também foi uma grande mentira. A eleição foi perfeita e as pessoas ficaram revoltadas com o resultado. E em 8 de janeiro, um grupo de pessoas, é claro, estava completamente errado, começou um protesto na capital do Brasil. E no final das contas foi realmente tipo uma revolta que saiu completamente do controle. Começou meio calmo, né? Lembro do começo e depois sim. Então, uma coisa muito interessante que o Brasil tem, e realizamos manifestações na semana passada no Rio. Aprox. 50, 100 mil pessoas lá, muito pacífico. Há um mês tivemos 1 milhão de pessoas nas ruas de São Paulo, muito pacífico. E temos tido isso por muito tempo. Então, o Brasil, os conservadores brasileiros têm uma história de serem muito pacíficos. Mas aquele dia foi diferente. Aquele dia foi diferente. Não apenas porque o nível de revolta estava mais elevado. Pessoas estavam chateadas. Mas também porque tivemos que. Esperavam Bolsonaro ganhasse? Quero dizer, foi isso tão chocante nisso? É interessante porque nós vivemos em um mundo estranho, de certa forma e de certa maneira. O mesmo, novamente, muito semelhante aos Estados Unidos. Bolsonaro realiza um comício. Você tem centenas de milhares de pessoas lá enlouquecendo. Lula Biden realiza o comício. E há como círculos, ninguém lá. E isso criou a percepção para as pessoas, incluindo o presidente Bolsonaro. Ele dizia: vou ter 70% dos votos. Vão tentar roubar a eleição, mas vou ter 70% dos votos. Agora sou mais popular do que era na primeira vez que concorri. Ele ouviu. É o que Trump diz. Ele diz que precisamos sobrecarregá-los. E é como, tudo bem. Sim. No entanto, no Brasil, o problema com o Brasil reside em alguns problemas com seu sistema eleitoral. O ZEUA também tem problemas. Alguns são inacreditáveis. Assim como no Brasil, menciono as vantagens que temos. Todos votam no mesmo dia, com documento de identidade. Uau! Olhem vocês do futuro. Sim, exatamente. Deixe-me me gabar disso. Mas, por outro lado, é o sonho de todo democrata no sentido de que é totalmente eletrônico, sem rastro de papel, então é impossível recontar. Tudo é centralizado em um tribunal federal que supervisiona as eleições. Essa foi uma proposta real da administração Biden ao Congresso no início de seu mandato para ter uma eleição federal centralizada. No Brasil, o responsável por isso, o guarda-costas, é um indivíduo que se tornou famoso devido às suas recentes disputas com Elon Musk nas últimas semanas. Sim, chegaremos lá. Sim. Sim. É um problema porque o número em uma máquina é um número. Você insere um número, candidato, e torce para que seu voto seja contado corretamente. E se não fosse, não há possibilidade de auditar. É somente um byte. É um número que é enviado para um computador, que está centralizado em um tribunal, administrado por um indivíduo que tem aversão a Bolsonaro. E você acrescenta isso com várias contestações que as pessoas fizeram nos tribunais de justiça brasileiros. E se você acha que os tribunais não foram muito considerados com os desafios que Trump enfrentou em 2020, sim. Em 26 de maio de 2020, ocorreu um evento no ZEUA. Desculpe, foi em 2020 nos Estados Unidos. O Brasil estava bem pior. Porque esse cara tinha autoridade para decidir tudo sozinho. Certo. Como você mencionou, ele é o cara que está brigando com Elon Musk. Mas antes disso, Lula está no comando. Parece-me, é justo dizer, ele é comunista? Ele é marxista? Ele é um assumido? Ou as pessoas simplesmente o chamam de comunista? Sim, ele é declarado. Me chamam de comunista. Pensam que me ofendem. Sou um comunista orgulhoso. Tenho um líder comunista. Como agora não, 1 ano e pouco desde então, como isso mudou o país?
Bem, mudou muito mal em vários sentidos. Então, obviamente, a primeira coisa que acontece é que o orçamento fica descontrolado, assim como o gasto excessivo do governo. Apenas Lula aumentou o déficit nacional em R$ 1 trilhão, o que equivale a cerca de 200 bilhões de reais em um ano. O déficit público está totalmente fora de controle. A taxa de câmbio com o real brasileiro aumentou significativamente, portanto, o real brasileiro está perdendo valor. A criminalidade aumentou consideravelmente. No entanto, é nas liberdades individuais que mais podemos sentir essa consequência negativa. Porque, para ser justo, tudo o que está acontecendo no Brasil não começou com Lula. Começou com Bolsonaro, foi feito pelo Supremo Tribunal, por esse cara, Alexandre de Moraes, que é um ministro do Supremo Tribunal. Ele era definitivamente o cara principal em tudo isso. E ele é o cara que governa o Brasil agora. Não que Lula não tenha poder, mas o de Moria é muito mais poderoso lá. E ele também meio que parece um cara mau. Colocaremos imagens para as pessoas verem. É como se fosse tirado de um... Olhem, é como se tivesse saído de Star Wars. Se eu precisasse escolher um elenco para um filme ou entretenimento, pensaria nesse cara imediatamente. Ele parece um vilão de James Bond. Sim, se veste como um, o pacote completo. Sim. E Elon o chama de Voldemort, de Harry Potter. Sim. Mas ele é o cara que está governando o país. Mas enquanto ele tinha Bolsonaro como presidente, ele tinha alguém em seu caminho, então não podia enlouquecer, porque sempre tinham medo, de certa forma, de Bolsonaro fazer algo contra eles. E Bolsonaro era o presidente. O presidente pode fazer muito, ele pode fazer algo. Mas desde que Lula assumiu o cargo, Lula e Moraes estão completamente alinhados. Então, neste momento, a perseguição, que originalmente envolvia apenas instituições que pertencem ao judiciário, agora são feitas em um conluio com o poder executivo. Portanto, é consideravelmente mais influente e poderoso. O alcance da perseguição é muito maior, a ponto de Bolsonaro não poder se candidatar novamente. Ele está no país agora? Eu sei que ele fugiu logo em seguida. Ele voltou e está vivendo livremente? Então foi isso que aconteceu. Bolsonaro, imediatamente um dia antes de seu mandato terminar, ele veio para os Estados Unidos e passou 3 meses aqui. Acho que ele estava em Miami. Ele estava em Orlando, no centro da Flórida, mas ele esteve aqui em Miami várias vezes. Sim, entretanto, ele tomou a decisão de retornar ao Brasil, pois achou que seria uma boa ideia. Eu acho que foi um erro. Uma das razões pelas quais ele decidiu que era uma boa ideia voltar para o Brasil é porque os democratas o incomodaram. Ameaçaram extraditá-lo, embora não fosse acusado de crime naquela época. A mídia também o tratava terrivelmente. Basicamente, a Flórida está protegendo esse maníaco de extrema-direita e o resto disso. Exatamente. Exatamente. Então ele sentiu, sob a administração de Biden e os membros do Partido Democrata no Senado, de fato, o senador Bob Menendez foi o principal opositor de Bolsonaro. O indivíduo está sendo acusado de corrupção internacional por auxiliar um governo estrangeiro que não pertence aos Estados Unidos. Governo, com barras de ouro. Com barras de ouro. Você meio que admira isso. Sim. Porque ele ajudava Lula, o cara mais corrupto do planeta. Não sei. É especulação. Ao ver seu país mudar, as pessoas questionam a velocidade das mudanças, especialmente na perspectiva americana, pois também seguimos nessa direção. Então, quando Lula assumiu, quão rápido você viu mudanças assustadoras em termos de direitos individuais e como eles tratam a mídia e assim por diante. Mas quão rápido isso acontece? Se você conseguir uma máquina do tempo e voltar para 2019 e me dizer, olha, Paul, assim será o Brasil em 2024. Eu diria que não, você está completamente louco. 5 anos, as coisas não vão mudar tão rapidamente. Mas eles fizeram. Ocorreu de forma gradual, demorando bastante tempo para acontecer. Mas sem parar. E isso acabou se tornando um grande problema para eles. Em Manila, então, ocorreram 4 anos consecutivos em que a liberdade foi sendo retirada um ano após o outro.
Então me dê um exemplo de algo. Vamos falar sobre as coisas do Elon, obviamente. Então, em 2019 foi o primeiro ano de Bolsonaro no cargo. Em 2019 também você começou a ter 2018, 2019. Lembre-se disso muito bem porque você cobriu isso. Foi aí que as redes sociais começaram a ser mais agressivas na luta contra a desinformação e tudo mais. Você começou a ver o YouTube e o Meta, como o Facebook, mudando seus termos de serviço para serem mais agressivos, tudo isso. Você começou a ver muitas pessoas sendo desplatformadas. Isso foi um pouco depois do processo da PraGeru. Sim, muitos pensam que começou com a Covid, mas ocorria antes disso também. Na verdade, você pode voltar a um artigo do New York Times sobre o caso da Cambridge Analytica. Foi nesse momento que começaram a atribuir culpa às redes sociais pela eleição de Trump nas redes sociais, o que é bastante interessante porque eles fazem isso. Analisar todos os discursos proferidos pelos democratas antes de 2018 para análise. Todos elogiariam redes sociais. Obama ganhou a eleição com mídia. É assim que se faz. Assim se faz. Sim, é nova onda. Novas praças públicas, elogios sobre isso. Então você tinha Trump e eles decidiram descobrir a razão pela qual esse cara ganhou e concluíram que as redes sociais eram as culpadas. Então, você teve... Bem, na verdade, primeiro foi um artigo do The Guardian, mas ninguém se importou. E um ano depois, o New York Times republicou essa história sem nenhuma informação nova. Entretanto, eles começaram a discutir a ideia de que as redes sociais podem ser uma ameaça para a democracia atual. Ok, é interessante. Acho isso interessante. Semanas depois, você vê figuras no Partido Democrata dizendo que as redes sociais, quase como se tivessem... Não sou um teórico da conspiração, mas não é tanto assim. Vê aquela capa do New York Times ali? Lembra disso? Dave Rubin, Milton Friedman lideram alt-right via algoritmos YouTube. Sim, bastante impressionante. Então, por isso que eu disse, você sabe muito bem. Então, é quase como se tivessem tido uma reunião e decidido é isso que vamos dizer agora. Em 2019, as redes sociais atualizaram seus termos de serviço após a eleição de Bolsonaro. O Supremo Tribunal do Brasil investigou notícias falsas. E isso pode parecer bastante estranho se você não estiver prestando atenção, porque normalmente um tribunal não inicia uma investigação. O Departamento de Justiça, ou qualquer pessoa, a polícia, inicia uma investigação. O tribunal só julga com base na acusação e defesa, certo? Certo. O Tribunal Brasileiro decidiu investigar, assim como no EUA, embora não tenham o mesmo poder para fazê-lo. Mas assim como no EUA, nos regimentos internos do tribunal, há um artigo que diz, olha, se um crime foi cometido nas dependências do tribunal, podemos abrir uma investigação. Decidiram dizer, pessoas dizem coisas ruins sobre o tribunal na internet. Estão difamando o tribunal. Ah, inteligente. A internet está em todo lugar, inclusive dentro do tribunal. Isso nos dá motivos para abrir uma investigação. É tipo, uau. Sim, isso mesmo. Uau. Isso foi inaugurado no ano de 2019, sabe? Este é o conhecido programa de investigação de notícias falsas. Se vocês pensam que a investigação de Bob Mueller e outras demoraram muito, essa está em andamento desde 2019, sem ninguém ser acusado. E essa é a investigação a qual Elon Musk foi agora adicionado. Mas eles começaram a fazer buscas e apreensões na casa de jornalistas. Então eles começaram a censurar determinado tipo de conteúdo, alguns artigos específicos. O primeiro que eles censuraram foi uma revista que publicou um artigo acusando um juiz da Suprema Corte de corrupção. Não posso deixar vazar. Claro que não. Sim. E então prenderam alguns jornalistas e com os mais extremistas. Então, quando você vê pessoas atacando Alex Jones, por exemplo, você pode não gostar do Alex Jones. Pode pensar que ele é louco, mas você é o próximo. Você simplesmente não sabe. Foi assim que começou no Brasil. Eles começaram com Oswaldo Stáquio, com quem discordo em cerca de 99%. Claro,
Eu disse que estava errado perseguir um jornalista. Se errou, processe-o em um tribunal comum. Mas não, o prenderam. Foi atrás de Alan DeSantis. Ele é meu amigo. É como Alex Jones, de certa forma. Um pouco louco, mas muito inteligente. Ele está mais certo do que errado. E eles foram atrás dele. E então, de certa forma. Após a eleição, fala-se sobre antes, muitos foram presos depois disso acontecer. Antes disso. Ok, você ainda está antes. Eu ainda estou antes. Ok. Começaram a ir para as eleições. Aí as coisas ficaram complicadas, completamente. Certo? Ok. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu conceder a si mesmos o poder de censurar as pessoas. Foi temporário apenas para garantir a integridade da eleição e proteger a democracia. Disseram que duraria só durante as eleições. Foi uma medida excepcional e tudo mais. A partir de dezembro de 2022, participei ao vivo em programas de notícias e novos programas de TV durante o ano de 2022. E costumava receber ordens judiciais da estação dizendo: olha, você não pode dizer que Lula é um sujeito não condenado. E eu fiquei tipo, o quê? Ele é. Não, mas você não pode dizer isso porque isso vai confundir as pessoas, de acordo com o tribunal. Eu fiquei tipo, ok. Bem, você não pode dizer que ele é amigo do Maduro e do Ortega, os ditadores da Venezuela e da Nicarágua. Fiquei tipo, ele é. Não pode dizer isso. Isso confunde. E uma coisa após outra não via no ar. E eu fiquei tipo, nunca ouvi falar disso. Isso é novo. Na TV. E estamos falando sobre TV a cabo, tipo Fox News, certo? E então, em 30 de dezembro de 2022, todo esse tempo eu estava fazendo isso do Zeuá, certo? Então, do estúdio da minha casa, não no Brasil, transmitindo da minha casa na Flórida. Em dezembro de 2022, eu estava esquiando em Wisconsin. Recebi uma ligação. Era uma fonte que trabalhava para uma grande empresa de tecnologia dizendo: recebi uma ordem judicial dizendo que temos 2 horas para te derrubar. Nossas redes sociais, presumo que todos receberam a mesma ordem. Você tem 2 horas e vai embora. E falamos de cerca de 1,5 milhão de pessoas no Twitter, 1,1 milhão no YouTube. Se você adicionar as plataformas, são realmente mais de 5 milhões de pessoas. E isso aconteceu com outro colega meu da mesma estação de trem. E então Lula foi eleito. Ele assumiu o cargo político. E o que você fez após receber aquela ligação telefônica? Eu ainda estava na TV. Então liguei para a emissora e disse: olha, me coloque no ar. É como se me colocassem no programa. Apesar de não ir, vou contar às pessoas o ocorrido. Fiz uma transmissão ao vivo no Instagram dizendo: olhem pessoal, vou desaparecer. Eu não morri. Fui à televisão e me permitiram falar. No entanto, desapareci das redes sociais completamente em seguida. Abri outros para desafiar abertamente as ordens judiciais, o que é totalmente e completamente ilegal. Foi quando você entrou no Rumble? Foi quando entrei no Rumble e Locals. Então explorei outros locais, e robôs locais foram simpáticos. Eles me deram todo o apoio. Eles entenderam a situação do Brasil. Os locais até traduziram a plataforma para o português. E isso foi realmente muito bacana. Então, o que eu poderia fazer, não é verdade? Neste momento, meu programa, apesar do bloqueio, é transmitido em cerca de 8 canais diferentes e continua sendo o número 1 no meu horário. Mesmo com a censura, é impossível parar. Mas quão preocupado você está em termos com que frequência você volta lá embaixo? Então, basicamente, você não é um refugiado. De certa forma, é um refugiado interno. O que aconteceu foi que descobri mais tarde que aquela não era a única parte do pedido. Eles também emitiram uma ordem para congelar todos os meus ativos no Brasil, que era uma quantia considerável. Eles também emitiram uma ordem de multa sempre que eu dissesse algo acordado e considerado notícia falsa, o que acontecia com frequência. Eles também cancelaram meu passaporte brasileiro, algo quase inédito e totalmente inesperado. Foi até este momento. E, portanto, não posso retornar mesmo que queira fazê-lo. Uau! Eu não me inscrevi para isso. Eu mudei-me para os Estados Unidos da América.
em 2015, mas ia ao Brasil com frequência. Agora não posso. Se meu pai, Deus me livre, morrer, não posso enterrá-lo. Não posso voltar ao país. Não vou a festas familiares. Não visito amigos. Não vejo pais, a menos que venham. E para ser claro, você nunca foi condenado por nada. Eu não fui acusado. Ou não fui notificado de investigação contra mim. E é isso. É uma investigação interminável que nunca se transformou em um caso real com acusações sendo feitas. Absolutamente nada aconteceu de relevante. Certo. A situação é a mesma para outras pessoas. Vamos relacionar isso com o que está acontecendo com Elon em vários países. Mesmo quando se fala sobre contas bancárias congeladas, cada pessoa imediatamente pensa nos banqueiros canadenses, nos caminhoneiros canadenses, com suas contas congeladas. Não congelam contas de bancos, só de caminhões. Ainda não, veremos. Bank, DIR, certo. Quem tem como trabalho paralelo ser caminhoneiro. Poderia falar sobre como isso se intensificou em relação a Elon e como está se espalhando pelo mundo. O que é muito interessante é que, bem, você passou, não sei, bastante tempo na Axe e viu o quão comprometidos eles são com a liberdade de expressão. O que é muito estranho é que, é claro, sabemos pelos arquivos do Twitter que eles não eram comprometidos antes de Elon pelo Twitter, certo? Você viu a matemática, é um algoritmo. Nem sabem como, não entendem o que está acontecendo. Mas de forma estranha, no Brasil, os indivíduos do Twitter, estou falando dos mesmos indivíduos que estavam próximos do FBI, censurando a história do laptop de Hunter Biden. É como se esses mesmos caras, eles ficassem chocados com o que estava acontecendo no Brasil. E por causa dos arquivos do Twitter que Michael Shellenberger publicou, por causa disso, sabemos que o Twitter estava enviando e-mails do escritório do Twitter no Brasil para os EUAs, dizendo: esses caras são loucos. O que eles estão fazendo aqui é algo que nunca vimos antes. E os caras disso, acho que isso diz muito. Os caras do Twitter do ZEUR ficaram tipo: uau, o que está acontecendo? Xi Jinping te ligando. Você não parou. Indo longe demais, um pouco demais até para mim. Exatamente. Eles estavam, pois as ordens judiciais que estavam recebendo eram dessa forma. E Shellenberger compartilhou esses arquivos obtidos dos arquivos do Twitter do Brasil em sua publicação recente. Então, todas essas comunicações. E, de alguma maneira, eu acredito que isso aumentou a conscientização sobre a situação e entrou no radar de Elon Musk. E um dia ele decidiu twittar para Alexandre dizendo: por que você está censurando tanto o povo brasileiro? Eu acredito que ele teve a chance de investigar isso. E ele deu início ao processo de investigação. Basicamente, ele disse que ainda não fez isso, que iria suspender todas as restrições no Brasil porque eram ilegais. Foi estranho nunca ter acesso às ordens judiciais contra mim até semana passada, quando estava no Congresso na Comissão de Justiça. Eu estava conversando com eles, explicando a situação no Brasil. E foi quando eles perguntaram: você já viu as ordens contra você? Fiquei tipo: não vi. Eles ficaram tipo: quer ver? Fiquei tipo: sim. Eles me deram uma pasta com todas as ordens contra mim. Eu fiquei tipo: uau. E eles disseram: bom, nós solicitamos os atos para os arquivos. Nós os obtivemos e vamos torná-los públicos. Aquilo foi como uma bomba atômica no Brasil, revelando tudo o que Moraes estava fazendo. Apenas para lhe dar uma ideia, a ordem contra mim tem uma página inteira. E uma parte específica desta ordem diz que a plataforma de mídia social não pode tornar a informação pública. Então, eu não sei o que está acontecendo. A única razão pela qual eu sei é porque recebi uma fonte me contando. E é claro que eu suspeitava, mas nunca vi o pedido. Então não havia como apelar porque você nunca é notificado. Portanto, se você não é notificado, não pode apelar. Mesmo que você pudesse, é a Suprema Corte. A quem você vai apelar? Isso tem sido contínuo. Quando Elon Musk disse que suspenderia as restrições, Demarais me colocou na mesma situação, como uma pessoa de interesse sob investigação, na mesma investigação que eu. Agora,
somos amigos e compartilhamos essa experiência juntos. Certo. Então, isso é apenas nas últimas semanas e o Twitter no Brasil está agora aberto ou está fechado? Eu sei que a Argentina ofereceu trazer os funcionários e tudo mais, mas isso ainda existe lá agora? Estamos curiosos para saber o que vai acontecer. Elon suspenderá restrições no Brasil. Mas, por outro lado, sua equipe de advogados no Brasil disse que ainda vão cumprir todas as decisões no Brasil. Foram apresentados mais de 100 recursos, mas nenhum deles investigava o assunto em questão. Eles não se importam. É o Supremo Tribunal, você apela para eles. Nesse caso, você apela para quem abriu a investigação. Sim. Psicótico. Quero dizer, é nível de República das Bananas. Nesta investigação, eles são vítimas, pois dizem que este credor está contra eles. É um ataque contra a instituição deles. Eles são os responsáveis pela investigação. Eles são os promotores. Eles são os juízes. Você consegue imaginar? Não há nada semelhante em qualquer parte do mundo. Então, embora eu acredite que exista uma tendência global contra a liberdade de expressão, que é muito importante para você e para mim, há uma tendência na esquerda. Acredito que a liberdade de expressão era um consenso até talvez 5 anos atrás. E esse consenso desapareceu. As pessoas estão realmente reexaminando a conclusão a que chegamos há cerca de 200 anos. O Brasil, nesse caso, é realmente especial. Porque, assim, a forma como eu o coloco é de uma maneira muito singular. Todos. O mundo tem o mesmo vírus. Apenas temos países com sistemas imunológicos diferentes. E eu gosto de brincar que você é o comediante, mas gosto de brincar que a Universidade Harvard é como o laboratório de ideias. Sim, a Colômbia pode ter assumido, mas ambas. O universo americano é um laboratório de ideias. Então eles têm essas ideias malucas. Sim, lamentamos. Sim, vocês têm crédito. Você teve boas ideias. Muitas coisas boas, sim. Sim. Mas quero dizer, o Brasil tem 2 vírus. 2 desses. Existe o vírus da censura e o vírus da juristocracia, o que é bastante singular, pois também é uma tendência muito presente aqui. É muito grande em Israel. Quero dizer, apenas para que as pessoas saibam, juristocracia é a transferência de poder da democracia, que é o crates do povo, certo? O governo do povo para os juristas, certo? Governo, quero dizer, os burocratas, e burocratas não eleitos que governam e têm um enorme poder. Sim, e eles não são eleitos, não têm controle e equilíbrio. Em Israel, por exemplo, aprovaram a reforma judicial e o Supremo Tribunal disse não, eu não acho certo, não é? Então, o que é isso? E isso nunca aconteceu. Quero dizer, os pais fundadores, se você ler o Federalist Paper 78, verá Hamilton dizendo que nunca teremos uma ditadura do judiciário. Eles não têm o poder da bolsa nem o poder da espada. Se você ler Montesquieu, ele dirá, bem, o judiciário é quase nada. Mas agora você vê que o poder judiciário no Canadá também é ruim. O Supremo Tribunal no Canadá. Então você observa em diferentes países que o sistema judiciário é, de longe, até mesmo nos Estados Unidos, o ramo mais poderoso do governo. Eu não deveria ter que dizer isso aos americanos, pois o aborto foi legalizado no Equador pelo Supremo Tribunal na década de 70. Mas o que eu acho que a elite global, e novamente não é uma teoria da conspiração, percebe é que, embora possam contornar o processo democrático, não precisam passar pelo tedioso processo de tipo, eu sou George Soros? Preciso financiar membros do Congresso. Preciso vencer. E depois tem o senador. O presidente precisa ter poder de veto. É como se eu pudesse contornar tudo isso se eu apoiar, por exemplo, eleições de promotores e juízes locais. E eu posso... Bem, não preciso financiar diretamente, mas posso ser acolhedor e podemos ir aos mesmos eventos e fazer parte da mesma comunidade da Justiça do Supremo Tribunal Federal. Certo. Isso se torna uma espada de 2 gumes porque falamos sobre trazer DAs que destroem cidades, e os esquerdistas veem a destruição como evidência de que o sistema falha.
Eles estão obtendo 2 vitórias lá e usam isso como evidência de que precisam de mais poder para a destruição. Talvez para o judiciário ou para outro lugar. Bem, você mudou da Califórnia, então, você sabe. Sim, mudei da Califórnia. Estamos aqui na Flórida. Um grande contraste para você, já que chegou antes de se tornar a cidadela da liberdade. Sim. Na verdade, no Brasil costumamos brincar que a Flórida é um estado localizado mais ao norte do Brasil. Sim. Porque temos tantos brasileiros aqui agora, certo? Sim. E eu adoro dizer, acho que temos muita sorte com o governo atual. Quero dizer, sou muito grato, especialmente durante a pandemia. Foi muito difícil para todos, mas conosco foi até tranquilo. Sim. E não apenas isso. Ele tem realizado tantas coisas incríveis e surpreendentes. Ele funcionava a ponto de ser um exemplo para o Brasil. Porque muitas das coisas que ele estava fazendo aqui, Bolsonaro queria fazer na pandemia no Brasil e o chamavam de genocida. Ah, porque ele não implementou os lockdowns tão severamente como queríamos. Ele estava dizendo que apenas as pessoas que quisessem poderiam receber as vacinas. Eles disseram, isso matou muitas pessoas. Não, posso dizer. Tudo o que ele queria fazer, fizemos na Flórida e foi bem sucedido. Portanto, a Flórida foi um exemplo não apenas para a América, mas também para o mundo, na forma como lidou com a pandemia. Qual é o estado do Brasil no momento? Quero dizer, você tem esperança de que seu país saia desse atual predicamento comunista? O judiciário e o Lula têm poder. Há protestos constantes, não é? Você mencionou isso antes? Mas você vê uma maneira de sair dessa situação? Estamos vendo os primeiros sinais de que o establishment está ficando cansado de Marais. E os custos de ele se tornou incrivelmente poderoso e cometeu uma série de erros. O sistema descarta pessoas. Você é apenas uma peça dispensável do sistema, portanto, ele não precisa de você. Exatamente. Você não é mais necessário. Você simplesmente assume a culpa e vai embora. E essa é a minha esperança agora. Não que vamos consertar o Brasil, mas eu acredito que a primeira coisa que precisamos, e as pessoas não percebem isso, é a coisa que você mais precisa lutar em um país para proteger, é a liberdade de expressão. Porque uma vez que você perde a liberdade de expressão, não pode lutar por nenhum outro direito. Neste momento, sim, tenho um problema com o nosso sistema eleitoral. Mal falei sobre isso. Mal. Meu objetivo é restabelecer a liberdade de expressão. Bolsonaro, não me importo. Gosto dele, mas não meu foco. Quero liberdade de expressão. Depois falo de Bolsonaro. Então, minha preocupação com os Estados Unidos agora é que essa tendência também está muito presente aqui. E até o ponto em que a América influenciou muito a situação brasileira, a administração Biden, isso é novamente, não, muitos, eu disse que é a terceira vez que vou dizer, não é uma teoria da conspiração, mas há um artigo do Financial Times onde eles se gabam disso. A administração Biden enviou o diretor da CIA, o secretário de Defesa e Jake Sullivan em 3 ocasiões diferentes ao Brasil para pressionar autoridades públicas, líderes militares e burocratas a não desafiarem ordens democráticas. Portanto, é fundamental assegurar que Lula foi eleito levando isso em consideração. Por que a administração Biden enviou seus principais funcionários para interferir nas eleições brasileiras e garantir que a liberdade de expressão não estivesse mais em vigor? 2. Lula, um inimigo do EUA, foi eleito. E foi isso que aconteceu. Lula é agora o cara mais pró-Hamas do planeta. Sim, absolutamente. Ele fez declarações loucas relacionadas a Moshe. Loucura! E ele apoia abertamente isso. Ele está comparando o que está acontecendo em Israel e o que os israelenses estão fazendo com o Holocausto. Israel se defendendo do Holocausto. É um pouco triste pensar em todo o sofrimento causado. Ele também é o mais a favor da Venezuela, mais a favor de Cuba, definitivamente a favor do Irã, a ponto de termos navios iranianos atracando nos portos brasileiros neste momento.
E ele também é o cara mais pró-China do planeta. Ele está usando os BRICS para minar o dólar como moeda global. Então, por que os Estados Unidos, não poupariam esforços para colocar um cara como esse no poder? E isso me intriga de uma certa forma, quase que inexplicável. Sim, isso te intriga ou você quer seguir pela conspiração? Quero dizer, sinto que isso não te confunde. É como se esses caras odiassem a América e quisessem que o país fosse destruído. E eles definitivamente se comportam desta maneira. E Bula definitivamente não está ajudando a América de nenhuma forma. Neste momento, nossa esperança é que pareça que o Congresso do Israel, especialmente a Câmara, com uma maioria mínima dos republicanos, está começando a olhar e prestar atenção ao Brasil. E uma grande parte disso é devido a Elon Musk. Então, sim, aquele indivíduo realmente, não posso exagerar o impacto que Elon Musk está causando na liberdade de expressão globalmente, mas especialmente no Brasil. Então, o que você acha? O que mudaria agora? O que? Lulu não está saindo. Ele não vai sair, certo? Ele não é minha maior preocupação. Deixá-lo ir. Tribunais não se dissolvem. Então, o que precisa acontecer? Acho que Guimarães deve assumir responsabilidade. Sim, a responsabilidade é crucial em uma democracia. Eu acho que é Nassim Taleb, o livro A Pele do Jogo, ele explicou isso muito bem. Quando você não tem responsabilidade, você tem um risco moral de apenas fazer mais. Você está permitindo que o criminoso faça cada vez mais. Portanto, se você deixa alguém sair impune com os 900 dólares que roubam em uma loja, está permitindo um comportamento ainda pior. Sim. A mesma coisa se você permitir que alguém processe uma eleição na maior democracia do planeta e nada acontecer, e você tiver qualquer prova que desejar com as assinaturas. É como se você tivesse todas as coisas, mas os tribunais não tomam medidas legais porque isso traumatizaria uma democracia. Ao permitir isso, você facilita o comportamento criminoso. Estou preocupado com as eleições nos EUA, neste momento. Então, a primeira coisa é que Moraes precisa enfrentar alguma forma de consequências negativas pelo que fez. Se ele fizer, o Brasil não resolverá todos os problemas, mas enviará uma mensagem clara para os outros, como se houvesse uma linha intransponível, e essa linha é a liberdade. E isso é um lado da questão. Uma coisa que eu acho que vai ajudar muito, e digamos o que Deus tem planejado, é que eu acho que a eleição de Donald Trump é crucial. Assim como a administração Biden interferiu de forma negativa no Brasil para trazer a esquerda ao poder, acredito que Trump pode trabalhar de maneira mais positiva e benéfica para o país. E não estou solicitando que ele intervenha no Brasil, mas apenas a possibilidade de não contar mais com o apoio de Biden seria extremamente benéfica para nós. Além disso, olha, esta eleição é de extrema importância para o mundo, pois eu acredito, de certa forma, que estamos decidindo se a democracia ainda está presente no mundo contemporâneo. Quero dizer, como estrangeiro, tenho muita dificuldade em acreditar que os americanos elegerão um presidente que 70% do país considera mentalmente incapaz. Acho isso muito difícil de acreditar. Então, se o Biden vencer, não estou dizendo, não estou encontrando uma desculpa. Estou apenas dizendo que é difícil. Se ele ganhar, significa que o establishment tem poder. Certo, nem é como se apresentassem um bom candidato falso. Ele é terrível à primeira vista devido à idade e capacidade. Sim, e ele é fraco. E as pessoas o veem como fraco. Literalmente, sim. E se o elegerem, significa: nós não importamos mais. Certo. É como se você quisesse que as pessoas nos dessem um ator melhor para acompanhar mais. É como se não fizessem um show tão legal. E o fato de ele ser o candidato mostra o quanto eles estão confiantes em eleger qualquer pessoa. Por isso, não estou confiante de que Trump ganhará, pois as pesquisas mostram que mais celebridades de Hollywood estão se afastando, o que não parece a receita certa. Parece receita errada, dia após eleição, todos vão se perguntar: o que aconteceu? E estou curioso.
Não acho que eles possam sair impunes com o que fizeram em 2020. Muitas regras mudam. Eu acho que os republicanos são, espero, eles são mais, eles sabem jogar melhor no sentido de que é como sim, nem todos vão votar pessoalmente no mesmo dia. Apenas lidar com isso. Não vejo evidência de mudança. Mudamos coisas em níveis estaduais e apertamos algumas coisas. Eleições seguras. Flórida dará avaliação honesta. Confio na integridade do processo eleitoral nesta noite. Alguns desses lugares não. Sim, bem, se não estou enganado, os 9 estados pêndulo, acho que não temos mais. Os tradicionais 9 estados pêndulo, todos eles mudaram sua legislação para melhorar. Então eles não puderam fazer o mesmo que fizeram. Temos a decisão da Pensilvânia no Supremo Tribunal. É importante. Também tivemos algumas decisões no Arizona. Então estou mais otimista do que estava em 2020. Sem pandemia, podem imprimir cédulas para enviar às casas das pessoas sem restrições. No entanto, eles têm tudo o mais, Dave. Eles possuem Hollywood, como você sabe muito bem. Eles têm a academia, todas as universidades. Eles têm o mercado financeiro, todos os BlackRocks e JP Morgans. Eles definitivamente têm a mídia. A mídia está, eu acho, ainda mais louca do que estavam no ano de 2020. Não, está completamente louco aqui agora. Sim, está completamente louco, sim. Eles têm a burocracia. Quero dizer, têm a burocracia, os funcionários eleitorais e mais. Eu acredito que é isso que lhes proporciona confiança, a ponto de Obama poder jantar com Biden e dizer: veja, precisamos consertar sua campanha eleitoral. Num mundo normal, as pessoas diriam que você está meio morto. Apenas morra. Sim, sente-se, cara. Aguarde. Exatamente. Então espero que esta seja a primeira de muitas conversas que teremos gravadas juntos. Me conte algo desconhecido sobre o Brasil ou o povo brasileiro, já que falamos sobre política e liberdade de expressão. Acho que as pessoas não sabem que o Brasil é muito parecido com o ZEUA. Muito parecido. Somos muito mais culturalmente semelhantes do que todos os demais países da América Latina juntos. Brasileiros vêm ao ZEUA e se sentem adaptados. Nossas mulheres são mais bonitas, eu acredito. Sim. Nossos homens também. O que quer que funcione, o que quer que funcione. Eu acredito que o Brasil está seguindo uma tendência positiva em um determinado sentido. O Brasil é um país católico desde sua fundação, e essa influência religiosa se manteve forte até os anos 70 do século passado. E então a Igreja Católica começou a declinar em todo o mundo. Foi um problema com o catolicismo. Mas foi ainda pior no Brasil devido à influência predominante de marxistas na teologia da libertação. E durante os anos 70, 80 e início dos anos 90, o Brasil tornou-se cada vez menos religioso. E esses valores são muito relevantes para a sociedade, como você sabe muito bem, após passar tanto tempo com Jordan Peterson, não é mesmo? Esses valores são muito importantes. A partir de meados dos anos 90, as igrejas evangélicas brasileiras se espalharam rapidamente. E agora o Brasil está na tendência oposta dos Estados Unidos nessa tendência específica. O Brasil está se tornando um país com uma presença religiosa cada vez maior, assim como os Estados Unidos. Está se tornando menos cristão. Acho que no fim das contas isso é o que importa. Não pode ser judeu. É uma questão de possuir os valores da cultura judaico-cristã, que são fundamentais para a formação de uma identidade religiosa e moral sólida. Em suma, é crucial ter uma base sólida. A mentalidade requerida é a mesma em ambos os casos. É a mesma mentalidade, e você precisa disso. Gosto da doutrina Breitbart. Política está jusante da cultura. Isso é muito verdade na maioria das vezes. A cultura é influenciada pela religião. Valores religiosos das pessoas, para que tenham, compartilhem e produzam uma cultura com esses valores compartilhados. Problema atual na América, né? Hollywood produz cultura distante dos valores das pessoas. Certo. Certo. Então, eu acho que, em certo sentido, o que mais importa, e você pode verificar isso, são os números.
Se você analisar a demografia no mundo, se você apenas considerar a idade, sexo, educação das pessoas, o que mais importa é se são religiosas ou não. Se forem religiosos, vão votar 26 pontos a menos na esquerda. Ou seja, se os Estados Unidos fossem tão cristãos como eram nos anos 90, Biden receberia cerca de 25% dos votos. A esquerda jamais poderia, pois as principais políticas dos democratas seriam as extremistas dos anos 90. Exatamente. Então, eu acredito que minha esperança para o Brasil é que a tendência religiosamente está aumentando. O Brasil não possuía um direito até provavelmente 10 anos atrás. Estávamos apenas posicionados entre a esquerda e a esquerda central. Sim, agora temos um direito real. Sou amigo de vários membros do Congresso brasileiro. Alguns são incríveis, melhores do que a maioria do Congresso. Os nossos não são ótimos. Temos bons caras na Flórida. Temos. Sim. Chris Smith, um republicano de Nova Jersey, tem nos ajudado muito. Então tenho que elogiá-lo por isso. Ele não é um apoiador do MAGA, mas tem sido um verdadeiro amigo dos direitos humanos e da liberdade de expressão. Tenho que elogiá-lo por isso. Você é um amigo dos direitos humanos e da liberdade de expressão. Obrigado, amigo. Prazer. Sim.